são exatamente 20 horas e a gente vai começar então a palestra com vocês. E aos poucos o pessoal vai chegando. E hoje, como vocês podem ver, eu vou falar sobre os dramas de controle, né, que são atitudes ou comportamentos de criança, assim, que a gente apresentava até quando bebê já. A gente já traz um certo padrão. E aí, com o passar dos anos, a gente continua aplicando dramas na nossa vida e a gente não se dá por conta. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Então, eu sou Edi Kalsin, a minha profissão é terapeuta holística, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor o que é ser terapeuta holística. Ainda tá baixo, Nelly? Deixa eu ver. Vou tentar falar mais alto, tá, Nelly? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho todo o volume. Vamos ver. Eu vou tentar aumentar minha voz, tá bom? E eu já, assim, eu sou uma pessoa que fez uma caminhada legal. É uma caminhada assim como qualquer ser humano, eu acho, que tem seus sonhos, suas conquistas, suas dificuldades, seus desafios, né? Então, eu casei, eu engravidei, tive minha filha, hoje ela está com 26 anos e já estou casada há 28 anos. Eu sou do signo de Aquário. Aquariano é um signo que geralmente é uma pessoa que busca acessar a humanidade de alguma forma, levar alguma forma para que o ser humano se conheça melhor. E também no calendário maia eu descobri que eu sou semente amarela. E semente amarela é alguém que semeia. E então eu procurei buscar o melhor para poder passar o melhor para as pessoas. Então, o que eu estou passando é o que eu utilizei para mim, o que funcionou para mim e utilizo com os meus clientes com muito sucesso. Então, é uma das coisas que eu vou fazer hoje, tá? Então, terapeuta holística significa a gente abordar o ser humano num todo. Então, quando eu faço uma massagem, eu abordo o corpo físico, né? Eu acesso o corpo físico dessa pessoa. No momento que eu faço um reiki, eu energizo essa pessoa. No momento que eu faço um aconselhamento, eu trabalho a área mental dessa pessoa. E agora também eu gosto muito de trabalhar a área emocional, que é trabalhando os medos, as raivas, as tristezas. Eu também estou há 2 anos na Unidharma, que é uma escola online de autoconhecimento. Ali eu evolui bastante, eu faço um programa praticamente semanal na Unidharma, na Rádio Unidharma, e a gente faz trabalhos de desenvolvimento pessoal. Então é muito bacana. Desde que eu estou na Unidharma, eu criei um blog, eu falo na rádio, eu tenho então cursos online e é através dela que eu tive essa coragem e todo esse conhecimento que eu tenho hoje para poder estar falando para vocês aí, tá? E eu já trabalhei em hospital, eu trabalhei por 10 anos. Quando me chamaram, eu não aceitei trabalhar na enfermagem, porque eu nunca pensei que eu pudesse fazer injeção ou algo assim. E eu comecei na limpeza. Depois de 3 meses na limpeza, eu me apaixonei pela profissão e acabei entrando na época eu fiz um auxiliar de enfermagem. E para quem tinha um medo em excesso em relação ao hospital, eu tive que até fazer parto de emergência. Então são coisas da vida, a gente foge, mas às vezes quando o caminho é o caminho, a gente não tem muito como fugir disso, né? Depois disso eu trabalhei mais 11 anos no laboratório de análises clínicas, eu fiz... Oi Sérgio, seja bem-vindo. Eu já tô rolando a bola aqui, tá? E no hospital... no laboratório, então eu trabalhei praticamente em tudo, mas eu gostava mesmo era de fazer coletas, porque eu gosto muito de estar em contato com as pessoas. E foi ali nas coletas que eu comecei a perceber o quanto as pessoas precisam ser ouvidas e o quanto elas precisam de uma palavra de apoio, né? Então ali que eu comecei a me interessar para poder ficar mais tempo com as pessoas, e aí que eu parti para essa profissão de terapia holística, né?
E eu tenho 3 grandes paixões, que eu amo cuidar de gente, extremamente gratificante para mim. Eu amo ouvir suas histórias, aliviar dores. Essas dores nem sempre são físicas, existem dores emocionais, existem dores psicológicas, né, que é a forma que a pessoa lida dentro dela, a nível de pensamentos. E amo a internet, eu sou apaixonada pela internet, vou dizer que ela acalma. Eu olhar para a tela de um computador, para mim é calmante, é extremamente gratificante. Gosto muito de buscar o conhecimento, o autoconhecimento também, interagir com as pessoas, e isso faz com que eu ame muito mais ainda a internet. Gosto muito também do internet marketing, que é essa propaganda que dá para fazer através de uma rede e fazer acontecer a coisa, né? E eu sempre me fazia uma pergunta: será que eu estou na minha missão de vida? E eu fiz um mapa astrológico, e é esse mapinha que aparece ali do ladinho. E ali eu fiquei surpresa porque eu nunca sabia assim por que eu gostava tanto de fazer todas as coisas. Eu não me importava se eu tinha que fazer uma massagem, uma psicoterapia, ou se eu teria que fazer um reiki. Tudo para mim era gratificante. E aí ali, segundo o mapinha, me apresentaram que os planetas estão distribuídos em forma de locomotiva no meu mapa profissional. E isso faz com que acesse várias áreas. E é por isso que eu tenho essa fascinação para várias coisas, várias áreas, né? Mas mesmo assim ainda eu ficava me fazendo a pergunta: será que eu estou realmente na minha missão? Porque eu sentia isso em mim. Eu queria muito era ser uma ferramenta essencial ou para Deus ou para a vida, não sei como se chama. E aí um dia, lendo o livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, quando chegou na 7ª lei, que é a 7ª lei, que é a lei do Dharma ou do propósito de vida, eu encontrei essa frase que diz assim: dessa forma trabalharemos com amor sem perceber o passar das horas. Então quem está na missão sentiria isso. E aí que eu entendi que eu não precisaria mais ficar buscando, que eu já sabia qual era a minha missão de vida. Então, por isso que eu não cansava de cuidar de gente, por isso fazer uma massagem, um reiki de 5 minutos passavam voando, buscar conhecimento e técnicas para melhorar o ser humano me fascinavam enormemente, né? Então, assim, a partir disso eu arregacei as mangas e fui em frente. E hoje, então, vamos agora partir para sobre a palestra, né? Como surgiu essa palestra? Eu, primeiramente, havia lido o livro A Profecia Celestina, de James Hetfield, e eu achei muito bom o conteúdo que eu encontrei ali. E eu havia escrito um artigo no meu antigo blog, que era um blog também de autoconhecimento, no Blogspot, e esse era o artigo mais lido e mais comentado na época. Depois eu entrei pro WordPress, então eu não tive mais esse Blogspot e aquele artigo simplesmente eu não consegui importar, não sei o que houve. Bom, e aí uma empresa havia me chamado para um chá beneficente e eu fiz a palestra que eu fiz a semana passada, eu havia feito naquele chá beneficente para aquela empresa. Eles me chamaram de novo para uma palestra. Aí eu pensei: nossa, mas eu não posso dar a mesma palestra para o mesmo grupo. E aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Aí eu me lembrei desse conteúdo de Profecia Celestina que eu havia acessado e que havia sido tão importante na minha vida, e resolvi então montar uma palestra com esse conteúdo. E aí a pergunta lá em cima é: você já sentiu vergonha? Olha, enquanto eu lia o livro A Profecia Celestina, eu não sabia qual é o conteúdo que eu iria encontrar. Eu li o livro e, na medida que eu lia o livro, eu me identificava com dramas de controle que ele apresentava ali no conteúdo. E eu comecei a ficar com vergonha de mim mesma, porque eu nunca havia sido apresentada tão frente a frente a mim mesma.
a um lado que eu não me dava por conta que eu aplicava o que eu fazia, tá? Então existem 4 dramas de controle que são abordados nesse livro, né? O primeiro, o intimidador, o segundo é o interrogador, o terceiro, o coitadinho de mim, e o quarto é o distante calado. E é sobre esses que nós vamos falar agora. E assim, o que são então esses dramas de controle? Que eu já falei antes na abertura da palestra aqui, que são comportamentos e abordagens que trazemos desde a nossa primeira infância, né? E a gente aplicava esses controles, esses dramas de controle para conseguir o que queríamos, né? Às vezes era conseguir a atenção dos pais, ou conseguir coisas que a gente queria porque queria, batia o pé, ou conseguir simplesmente a energia. A gente acessava as pessoas dessa forma para conseguir a energia. E assim por diante, cada um tem o seu porquê, o porquê faz certo comportamento, porquê reage e age de uma certa forma. E aí o grande detalhe é que a grande maioria, sem perceber, assim como eu não percebia, nós continuamos aplicando sem nos dar por conta, né? Então a gente, que nem o meu caso, já estava com quase 50 anos e ainda aplicava dramas de controle que eu fazia lá quando criancinha, tá? E eu então trouxe algumas fotos de bebê e vamos ver aqui se vocês se identificam com alguma foto aqui, ó. Então assim, ó, o intimidador, o interrogador, o coitadinho de mim e o distante calado, né? Então eu aplicava o drama 1 e 3 na minha vida. E depois eu vou dizer mais um que eu aplicava, no decorrer da palestra vou dizer que eu identifiquei um terceiro que eu também fazia. Então eu comecei a me surpreender porque eu não estava aplicando somente um drama de controle. E eu não sei se alguém de vocês arrisca ali um número aí para dizer se tá, que nem o meu caso é 1 e 3, que é intimidador, e o coitadinho de mim. Eram dramas que eu aplicava e eu não estava me dando por conta. O intimidador eu acho que até é o mais comum. Número 4, distante e calado, eu não li. É bem legal isso aí. Agora vocês vão começar a se identificar ainda mais. Eu vou começar a falar sobre eles. 2 e 3, a Tânia. Então, é o interrogador e o coitadinho de mim. Olha só, interrogador, a Tânia. Olha, Tânia, eu ainda não tive, assim, muito contato com interrogadores. Eu acho que são uma minoria, enquanto que o intimidador é uma grande maioria, né? Então, assim, o drama de controle intimidador, ele é o mais agressivo dos dramas de controle. Porque a pessoa que utiliza os dramas de controle, quer dizer, utiliza o drama de controle intimidador, ele geralmente é alguém que gosta de soltar uns gritos de vez em quando para que todo mundo fique com medo e fique quieto porque ele está falando mais alto. Gosta muito de fazer ameaças, joga coisas, né? Ele atinge aos outros, inclusive a nível emocional, através do medo, né? Ele vai acessando a pessoa, ele vai calando e vai conseguindo as coisas dele através do medo, porque ele impõe e a pessoa começa a aceitar, vai agir de acordo, porque ele intimida, né? Então é uma pessoa que precisa pouca coisa para ele estar explodindo também. Explode com muita facilidade. Às vezes até com coisas que não haveria necessidade de explodir, né? E chega aos extremos de agressão física, né? Para conseguir, né, as coisas, né? Só que o intimidador, ele não sabe, mas assim, dessa forma, ele esconde a fraqueza dele. Ele não sabe lidar com críticas, geralmente, e também desafios. Então, para ele não mostrar a fraqueza que ele tem dentro dele, ele se mostra forte dessa forma. Mas, na verdade, de força mesmo, não tem muita coisa. Então, a gente explodir de vez em quando, isso eu acredito que faz parte do ser humano. Enfim, nós somos seres humanos e a gente tem limites, né?
às vezes até por acumular as coisas. Agora, o que não pode é explodir para tudo. E aí que entra esse drama intimidador, onde ele é mais marcado, né? Para quem explode com tudo, quer tomar sempre a frente e o controle de tudo, né? E então, assim, ele consegue o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele causa uma certa repulsa entre as pessoas, porque as pessoas começam a se afastar devido ao medo, né? Que foi, assim, o meu caso, e eu não me dava por conta. E eu acompanhei profissionais onde eu fui buscando o conhecimento em várias áreas. Então, pessoas que eu acompanhei, por exemplo, o Gasparetto, né? A Cristina Cairo, o Cris Almeida. E uma coisa que eu sempre gostei deles é que eles colocavam para nós, alunos, por exemplo, né? Ou buscadores, as fraquezas deles também. Eles se colocavam, olha, eu tinha dificuldade nisso e eu melhorei. E isso é bom porque a gente sempre acha que aquele profissional que está falando lá, ele nasceu prontinho. E eu não nasci prontinha. Então eu quero me deixar assim, ó, bem à vontade comigo mesma para colocar para vocês qual foi esse meu processo e o quanto isso me melhorou. Porque quando eu me dei por conta que eu era um drama intimidador, foi o que mais me causou vergonha, porque eu estava vivendo intimidando as pessoas. Mas geralmente a gente tem essa coragem, são com as pessoas mais próximas da gente. Nem sempre é assim, mas a grande maioria ele é um intimidador dentro da família mesmo, né? Depois disso, então vem o drama de controle interrogador. O interrogador, ele também é um tipo agressivo, só que como é pela fala, ele pega mais a nível psicológico da pessoa. Então é ali que ele dá a mexida dele e ele costuma questionar a pessoa. Ele senta na frente da pessoa e começa a questionar, faz uma pergunta, depois a outra, e faz mais uma pergunta, e faz uma pergunta, até que ele encontra um ponto fraco do outro. E aí nesse momento ele começa a criticar, do tipo assim, mas por que tu não fez assim? Por que tu não fez assado? E a intenção geralmente é, vocês podem começar a perceber que a gente começa... Não entendi de outro... Bom, então tá bom, Tônia, não tem problema. Então assim, a gente começa a sempre achar uma forma para se sentir mais forte, enquanto que o intimidador grita, se mostra, se apresenta de uma forma mais brusca, o interrogador ele faz essa abordagem. Ela também, como eu disse no começo agora, ela também é agressiva, só que a nível psicológico. Então, o objetivo dessa pessoa é colocar o outro para baixo, fazendo-o sentir culpado, né? Então, por exemplo, eu fiz uma coisa errada, vem um interrogador e eu já não quero contar isso para ninguém, mas ele tem uma forma de abordar, vai fazendo uma pergunta após a outra, e quando ele vê, ele chegou no meu ponto fraco, aquele ponto que eu queria esconder, ou segurar para mim, e aí ele começa a questionar, a criticar, para que eu me sinta mal, e ele começa a se sentir bem, porque o processo do ser humano talvez não é percebido claramente, mas muitos dos seres humanos, eles precisam botar alguém para baixo para que eles se sintam bem, né? Então o interrogador é interrogando, o intimidador é intimidando, tá certo? Então esse tipo de pessoas, elas são muito evitadas, a gente já foge porque sabe que eles começam com uma pergunta depois a outra, e se a gente não tem um preparo bom para dizer para a pessoa, eu não estou a fim de responder as suas perguntas, a gente vai respondendo sabendo que vai ser acessado e ele vai acessar nosso ponto fraco, tá? Então eles geralmente também têm poucos amigos, né? O interrogador. Depois do interrogador vem o drama coitadinho de mim, né? Lembra que eu falei antes que eu também sou o número 3, que é o coitadinho de mim. Esse drama, ele é o mais passivo, ele é o mais quietinho, se comparado com o intimidador ou o interrogador. Só que tem uma coisa, ele vai, às vezes, ele aborda muito mais fortemente do que os outros dois.
porque ele vai mexer lá no emocional, né? Porque pode ver, ele não usa a força física nem a psicológica, e sim a força emocional. Porque ele se faz vítima de tudo, ele é o coitadinho, tudo pra ele foi pior. Se tu contar uma história pra ele, ele vai dizer, não, mas tu não sabe o que aconteceu comigo. Comigo foi muito pior. Ele precisa se sentir muito, quer dizer, ele tem que mostrar pro outro que ele tá muito mal. Porque ele precisa chamar a atenção dessa forma. Então ele convence também de que o que tem de ruim na vida só acontece com ele. E boa noite, Catiúcia, bem-vinda. Que bom que você chegou também. E ele convence que, deixa eu ver aqui, e o pior é que ele faz os outros se sentirem culpados. Sabe que quando ele consegue isso, aí é a glória para ele. Porque ainda a glória é maior quando ele consegue fazer com que os outros consigam perceber ele daquele ponto de vista que ele quer que os outros o vejam. Ou seja, se ele botou uma certa situação e alguém vai dizer, nossa, como você deve ter sofrido, que horror. Aí pronto, aí ele está se achando, aí ele conseguiu a energia que ele queria. Ele foi buscar essa energia de um jeito muito sutil, mas ele chega lá. E sabe aquela coisa assim, quando tem um grupo de amigos e alguém olha para trás assim e diz assim, ih, lá vem ele. Geralmente é um coitadinho de mim, porque ele raramente vai trazer uma notícia positiva. Ele vai cavar uma notícia bem cruel para se fazer de vítima ou contar uma tragédia, porque senão para ele a vida não tem graça. Quando eu praticava esse drama aqui direto, sabe? O coitadinho de mim, assim, nossa, era assim, eu tinha até uma faixa assim, ó, coitadinha de mim. E então, às vezes, quando eu saía de casa, eu ficava pensando o que eu teria de ruim para contar hoje. E era assim que eu vivia, até me dar por conta que isso ali, também não sou assim a Noeli, que bom Noeli, menos mal. Até que eu fui me dando por conta que isso não me levava a lugar nenhum. Eu não evoluía, eu não crescia porque eu tinha pena de mim, eu precisava que os outros tivessem pena de mim. Então, vamos em frente agora. Vamos para o quarto drama de controle. Isso, tá abrindo legal aí para vocês os slides? A Cristal chegou! Seja bem-vinda, Cristal! Eu já fui assim e mudei muito nesse sentido. A Cristal. A Dora está aí também, bem-vinda. Legal. Legal, obrigada, Cristal. Bom, vamos lá. Pro distante calado. Esse é o quarto drama de controle. O distante calado, ele faz um processo dele ficar na dele. Quando ele não tá legal, não tá concordando com alguma coisa, ele se retira, ele fica quieto. E aí a pessoa às vezes tem que chegar para ele e perguntar: o que tu tem? E aí é isso que ele queria. E aí ele ainda vai fazer um processo do seguinte sentido: ele vai ser misterioso e bem escasso nas respostas. Ele vai dizer vai chacoalhar a cabeça com sim, não, ou vai fazer aham. Não, ele não dá uma resposta clara, ele não se expõe. Por quê? Porque de certo modo ele prolonga a presença do outro junto a ele, e isso faz com que ele consiga a energia do outro. Então pode ver como são abordagens, cada uma da sua forma, para conseguir o que quer, que na verdade é a energia do outro, é que ele ganha a atenção do outro, tá? Então é muito cansativo manter um diálogo com uma pessoa que é distante e calada, porque um diálogo praticamente ele é inexistente com uma pessoa assim, ele não se abre, ele é fechado e é bem complicado. Aqui eu botei uma observação em vermelho, porque assim, silenciar-se de vez em quando, isso é necessário. É diferente do que o distante e calado, que faz e aplica esse padrão na vida, no dia a dia, sempre.
né? Então nós temos que cuidar para não falhar achando que ficar quieto já é ser distante e calado. Não, de vez em quando nós temos um momento de introspecção que é muito importante, né? Então, qual é o objetivo do drama, né? Eu já estava falando o tempo todo que o objetivo principal é conseguir a energia do outro, né? Então, assim, o intimidador, ao enfraquecer e amedrontar o outro, ele consegue energia. Enquanto que o interrogador, ao encontrar uma falha ou um ponto fraco, ele consegue a energia do outro também. Já o coitadinho de mim, ao fazer o outro sentir pena dele, ou fazer o outro sentir culpa, aí ele também, como eu falei antes, é a glória, aí ele se esbalda, né? E o silêncio, o distante calado, o silêncio e o distanciamento é uma forma então que ele utiliza para fazer com que o outro gaste o seu tempo com ele. E assim ele ganha energia do outro. Então é um processo bem que a gente não percebe que faz. Só que veja bem, como se formaram esses dramas? Os dramas de controle, eles geralmente vêm já da nossa origem, da família de origem, né? Então, como a gente convive mais com pai ou mãe, eu usei esses pontos de referência. Mas não precisa ser necessariamente pai ou mãe que podem ter apresentado esse drama, tá? Pode ter sido uma outra pessoa que cuidou da criança, ou um professor, pode ter se formado com outra pessoa, mas geralmente é dentro do lar que o drama se forma. Então, olha só, o intimidador, ele geralmente ele cria um outro intimidador, ou ele cria um coitadinho de mim. Eu, por exemplo, eu considerava o meu pai como um padrão intimidador. Só que o que eu fazia? Eu enfrentava meu pai e eu não me deixava abater de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Eu intimidava de volta. E com isso, eu me tornei um intimidador. Mas, como eu falei há pouco, muitas vezes a gente aplica um drama em casa e aplica outro fora de casa. Então, eu aplicava o intimidador em casa. Mesmo quando eu casei depois, as pessoas que conviviam comigo sofriam muito. E eu não me dava por conta, porque eu tinha esse padrão intimidador. Aí a minha mãe, ela já era mais a vítima da situação, a vítima da casa. Então eu peguei o drama também da minha mãe, só que eu aplicava o coitadinho de mim fora de casa. Eu tinha esses dois dramas muito fortes e eu aplicava um em casa, controlando, e outro fora de casa. Tá bem? E vamos para o próximo. Cristal. Deixa eu ver o que a Cristal escreveu aqui. No meu caso, eu fui coitadinha até aprender que isso me fazia mal. Então eu comecei a mudar e cada vez que me pego sendo coitadinha, eu procuro mudar o comportamento. Porque hoje eu percebo quando assumo esse papel. Cristal, isso que é o que eu estou pensando em fazer nessa palestra, é fazer as pessoas perceberem esse drama em si e a partir de então fazer a mudança, né? Olha só, então, que nem o interrogador, eu já disse há pouco, ele forma o coitadinho de mim ou um outro intimidador. Agora, se de repente um pai ou uma mãe tem o padrão de interrogador, aí eles podem criar um distante calado. Por que um distante calado? Né? Já fica bem fácil de perceber. Ele sabe que se ele abrir a boca e falar, o interrogador toca a ficha, né? Ele vai em cima. Então ele se cala, ele fica distante e calado e assim ele se preserva, ele fica quieto e calado. Só que o que o distante e calado não sabe é que são poucos os interrogadores. Existem, mas são em menor quantidade. Então ele não precisaria ser tão distante e calado sempre para se proteger. Só que ele por ter esse padrão, ele não se dá por conta. Então ele se fecha praticamente sempre, né? Até de repente ele aprender
que dá para se soltar mais, dá para conversar mais, e isso faz com que ele se abra mais perante a vida. Um pai ou uma mãe que é coitadinho de mim, geralmente ele cria um outro filho coitadinho de mim, porque vão ser dois se lamentando, vão ser duas pensando que é tudo muito triste, que é tudo muito difícil. Então, geralmente vai criar um coitadinho de mim também. Poderia talvez sair um revoltado aí, né? Se ele não aceitasse esse padrão e reagisse como um padrão do intimidador. Mas eu acredito ser bem mais raro disso acontecer, pelas pesquisas assim que eu fiz, né? Oi, Adriana. Não tem problema, Adriana. Seja bem-vinda. Depois a palestra vai estar disponibilizada aí para vocês ver de novo a palestra. Então, assim, o distante calado, por exemplo, se tem um pai, uma mãe que é distante ou calado, ele pode criar, com certeza, um filho interrogador. Ele vai começar ainda mais se essa criança descobre o poder da fala, né? As crianças são muito curiosas, e ele vai falando e ele começa a ter que acionar ou alcançar, acessar esses pais através do interrogatório, no caso, né? Ele vai interrogando e vai acessando o pai e a mãe para ele conseguir as respostas que ele tanto quer, né? Então, é dessa forma que os dramas vão se formando. E eu também coloquei isso aí para que os pais se deem por conta do que pode surgir em cima de um padrão que eles aplicam, né? Então, vamos ver o que tem adiante aqui. Olha só. E agora a pergunta é, o que fazer, né? Descobri que eu tô com drama de controle. O que fazer? Olha, eu acho que botei em primeiro lugar o que eu achei mais importante para mim. Nos examinarmos atenta, sincera e humildemente para identificar o drama. Não adianta a gente querer esconder isso de si mesmo, porque nós sabemos dentro de nós qual é o nosso drama de controle. A gente raramente não tem nenhum. Pelo contrário, eu esqueci de falar. Eu falei há pouquinho que eu teria um terceiro drama que eu aplicava de vez em quando. De vez em quando eu aplicava o distante calado, mas esse era muito raro. Poucas vezes. O meu padrão maior que eu aplicava era o coitadinho de mim e o intimidador, né? Então, essa humildade consigo mesmo, de olhar para si e dizer, poxa, eu sou um coitadinho de mim, eu sou um interrogador, ou seja lá quem for. Aí, nesse momento também chega a hora de não julgar pais e nem culpar a si mesmo. Os pais estavam vivendo em cima daquilo que eles também pegaram dos pais deles, né? Ou reagiram assim. Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém e nem cobrar nada de ninguém. A única coisa é olhar para si mesmo e, mais uma vez eu vou dizer, sem sentir culpa, tá? Não sentir culpa pelo que fez, porque eu quase vivi um processo de culpa pelo fato de eu ter sido tão intimidadora em casa. Deixa eu ver o que a Roberta colocou. Identificar o drama faz parte do autoconhecimento e resolve 50%. Depois basta agir para controlar e equilibrar. Legal, Roberta. Você falou o que eu vou falar um pouco mais para frente. Muito legal, Roberta. É isso mesmo. É identificar o drama. Eu melhorei a minha vida, Roberta, não só 50%. Eu acho que a minha melhorou mais, inclusive. Porque eu aplicava muito esses dramas. Eram tão constantes que a minha vida era resumida nesses dramas meus, né? Então, quando eu consegui transformar isso, foi muito legal. A minha vida se tornou vida mais gostosa de ser vivida, né? Então, assim, outra coisa, uma terceira opção ali é uma pergunta que a gente se faz.
qual é o meu real motivo para continuar aplicando os dramas de controle? Né? Se eu era intimidadora, eu falei lá no começo, intimidadora é para esconder a fraqueza. Eu não podia imaginar ter que dizer para o outro de que o outro estava certo. Eu queria ter o controle. Eu não podia imaginar que o outro ia me achar bobo, idiota ou que eu estivesse errado. Eu tinha uma certa teimosia. E esse era o meu objetivo, eu queria ter razão. Esse eu acho que eu queria ter razão. O coitadinho de mim é porque se eu não fazia as minhas coisas, é porque eu tinha minha dificuldade, porque eu era uma coitada, porque realmente assim tudo era muito difícil na minha vida. Então a gente estagna no mesmo ponto, né? Então esse era meu real motivo. E aquele distante calado que eu aplicava de vez em quando, era porque eu precisava de um carinho, de uma energia, as pessoas se aproximam, querem saber o que tem, o que está acontecendo. Então tem um porquê por trás. E quando a gente descobre esse porquê, a gente se dá por conta e eu caí na real, assim, meu Deus, não quero mais isso na minha vida. E só vou ler agora o que a Catiúcia escreveu aqui. O problema é que quando pegamos dramas de várias pessoas, sejam parentes, até mesmo amigos, acabamos perdendo nossa real identidade. É bem isso. Quando a gente larga os dramas é que a gente assume a sua verdadeira personalidade. A gente começa a ser a gente. Dentro das fraquezas, dizer que eu não sei, isso é muito importante. Não precisava ter razão sempre. Isso para mim foi muito válido. A Miriam diz aqui, intimidador tem muito a ver com orgulho. Sim, Miriam, eu acho que quase 100%, pelo meu ponto de vista, porque eu era extremamente orgulhosa, que nem eu disse antes, eu não podia me imaginar que alguém fosse me dizer que eu não estivesse certa. Isso é orgulho, né? E aí fica bem complicado. Roberta, acho que nós mulheres temos este bônus da humanidade de se experimentar e se conhecer uma pessoa em todo o processo da maternidade desde a gestação. É verdade. Ixi, né, Miriam? Bah, nem me fala. Olha só, o quarto ponto que eu coloco aqui. Querer mudar esse padrão meu Deus, é tudo. É primeiro reconhecer com humildade isso em si e daí dizer, eu quero mudar isso. No momento que você tomou essa decisão, já 50% está resolvido, mas esse querer mudar tem que vir lá de dentro, isso tem que ser inteiro, tá? E isso requer um trabalho consciente voltado para o seu interior. Não é ficar esperando que os outros digam lá fora, nossa, tu tá melhor, como tu tá diferente. Não, é um trabalho interno sem se focar para o lado externo, é olhar para si, olhar dentro de si. O que está acontecendo? Por que eu faço isso? Vamos mudar isso, né? E a sexta opção ali é passar a agir como um verdadeiro adulto. Eu digo que eu quis ser gente grande. Eu não quis mais ser bebê, não quis mais ser criança pequena. Eu achei ridículo demais, eu achei muito ruim. Então, eu decidi isso. E é dar um basta, como diz ali na sétima opção. É dar um basta, chega, acabou definitivamente o drama em minha vida. E aí a gente tem que se dar por conta quando a gente está querendo fazer o drama de novo. No momento que quer gritar, no momento que quer agredir, ou seja lá o que for, ou quer ter razão. A gente vai se dando por conta e se cala na hora. E a vida continua e a gente se sente mais forte, mais poderoso pelo fato da gente ter se sentido poderoso, porque conseguiu tomar posse da sua própria vida, né? Então isso, olha, é excelente. Quando a gente consegue dar essa volta, é extremamente gratificante. Tá, então assim, se eu fazia esses dramas de controle para conseguir a energia dos outros, para que me dessem razão, para que me achassem a coitadinha, ou para que elas tivessem saber porque eu estou tão calada, então se eu não posso encontrar nas pessoas, aonde eu posso encontrar essa energia? Olha só, não é necessário encontrar energia nos outros, tá? Ela até é bem-vinda,
mas nós não podemos achar que ela é a única fonte, tá? A energia, ela está disponível dentro e fora de nós. Então, nós temos uma força interna muito grande que eu consegui acessar quando eu larguei os outros. Quando eu olhei só para mim e fui ver a minha força, eu vi o quanto eu era capaz, o quanto eu conseguia. Então, busque se conhecer para você perceber a força que existe dentro de você. Ou seja, você tem o potencial. Ele está em você. Deus não cria um ser humano sem força interna. A gente está com essa força, só basta olhar para ela, acessar ela e trabalhar com ela. A energia também está no ar. A gente às vezes vive em um constante, diria que assim, ansiedade ou um estado de alerta. Quando a gente está assim, a nossa respiração é curta e rápida e isso não energiza. Então, assim, vamos respirar mais profundamente, mais calmamente. O próprio ar, ele tem essa força e que faz a gente se sentir mais forte. A energia está na natureza, que já foi citado na outra palestra, que abrace uma árvore, sabe? Vamos entrar em contato com a natureza. Tem pessoas que viajam e se preenchem. É essa energia, né? Colocar os pés em contato direto com a terra é muito bom também, porque descarrega cargas negativas que a gente traz, né, no corpo e a gente se acalma bastante, né? Pensar positivo, ter atitudes positivas também energizam muito, muito, muito. É totalmente diferente do que quando você se puxa para baixo e pensa negativo. Né? Então, um ponto principal que eu encontrei na minha vida e percebi é o pensar positivo e fazer coisas positivas, fazer acontecer coisas que a gente às vezes deixa abandonado por muito tempo, né? Elogie-se e escolha agir como uma pessoa adulta, né? A gente se elogiar a si mesmo, né? Então não vamos ficar esperando que o outro faça pela gente, que o outro nos coloque para cima. Vamos fazer nós por nós, né? Então, aqui eu coloquei em vermelho que a gente gasta uma energia enorme ao aplicar esses dramas de controle. Porque eu lembro que quando eu queria que as pessoas me dessem razão, quantos argumentos eu buscava para fazer com que as pessoas me dessem razão. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque a gente tem que estar o tempo todo se esforçando para que o outro ache realmente que eu sou um verdadeiro coitado, que eu vivi as piores experiências da minha vida, que, sabe, são N coisas que a gente tem que fazer um esforço tremendo para que a gente consiga ter a razão dos outros, né? E olha só, eu meio que acelerei a palestra, talvez ela até termine mais cedo se não tiverem muitas perguntas. Já estou chegando lá para o final, mais ou menos, né? Assim, eu botei essa cobrinha, para quem leu o meu artigo no blog, naquela época que ele era o mais lido, vocês já vão saber por que eu botei a cobrinha. Olha só, a minha filha... ou seja, há pouco eu disse, não esperem que os outros deem feedback. Mude para você, não mude para os outros. Depois de eu ter feito essa mudança na minha vida, assim, muito orgulhosa de mim, depois de um ano aproximadamente, a minha filha chegou para mim e disse assim: a minha mãe era uma cascavel, hoje ela é uma cobrinha não peçonhenta. E aí que eu comecei a perceber que, opa, a minha mudança deu resultado fora de mim, né? Sim, eu já contei várias vezes, né, Cristal? Deixa eu só ver o que a Catiúcia colocou aqui também. Eu adotei a seguinte atitude: no dia que recebo mais críticas, dramas, eu tiro o dia para me elogiar, cuidar da aparência, ouvir minhas músicas prediletas e me arrumar. Muito bom, Catiúcia, parabéns! Legal. E aí a pergunta é... Eu esqueci de botar meu celular antes no silencioso, tomara que não toque. Qual vai ser sua primeira atitude para melhorar a sua vida? Né? Agora, se de repente... Talvez o que eu contei até agora, nada eu tinha de novo. Né? Talvez você já sabia tudo isso. Ou não. Então a pergunta vai ficar no ar.
qual vai ser a sua primeira atitude para melhorar a sua vida? E você pensa sobre isso e vê o que pode ser feito em relação a isso, tá? Porque vale muito a pena. Olha a frase aqui. É importante lembrar que, se mudares as tuas ações, estás mudando a tua vida, né? Então, vamos mudar ações, vamos mudar a nossa vida, porque vale muito, muito a pena. A Cristal, eu acho que está botando uma coisa bem interessante aqui. Vigilância constante diária para fazer algo por amor a mim mesma. Isso aí, a vigilância constante. Cristal, muito obrigada por lembrar até. Isso é de vital importância para que a gente se perceba e perceba esses dramas, né, que a gente apresenta e às vezes não se dá por conta, né? Vamos ver, botei mais uma frasezinha aqui que eu achei bem legal. Tua vida é o resultado das tuas ações. Mais uma vez, tem tudo a ver com a frase anterior. Então, assim, eu na época que eu aplicava os dramas, eu estava vivendo aquele mesmo mundo, assim, sem buscar nada, me acomodando, ficando naquela zona de conforto. Só que assim, no momento que eu tomei atitudes, fiz outras coisas na minha vida, eu tive um resultado diferente, né? Então, nós mudarmos esses comportamentos vai fazer uma grande diferença na vida. E eu agradeço muito vocês. É uma pena que hoje a gente nem pensou que hoje seria uma véspera de feriado. E eu fiz inúmeros compartilhamentos hoje. Quero agradecer a cada um que compartilhou. Uma pessoa somente que disse que não seria viável ela compartilhar o meu banner da palestra, porque ele achava que não seria o ideal para o nicho dele, né? E eu disse logo, já antes dele me falar isso, eu disse, você está completamente livre, se achar que dá, você compartilha. Mas o restante foi muito recíproco, todo mundo compartilhou, olha, eu tive, não sei, deve ter chegado eu não sei quantos compartilhamentos. Eu me empenhei de verdade dessa vez, e eu acho que se eu não tivesse feito, talvez teria ainda menos gente hoje. Então eu quero agradecer de coração, porque eu sei que muita gente vai ouvir essa palestra, e eu quero dizer assim, muito obrigada mesmo. Vocês fizeram a diferença na minha vida hoje, por você ter compartilhado essa palestra. Valeu a pena, eu estou extremamente feliz por eu ter conseguido gravar, né, essa palestra hoje. E então, assim, eu não sei se tem perguntas. Se tem perguntas, estou aqui, eu tenho alguns minutos, eu posso ir até 21 horas, mas se não tiver perguntas, a gente encerra agora, ou daqui a pouquinho. Ai, Noeli, muito obrigada. Tânia, eu agradeço, foi ótima, parabéns. Muito obrigada, Tânia. A Cristal, você é muito show, minha linda. A Cristal é uma pessoa muito especial, já me deu muita força. Nossa, Sérgio, muito obrigada. O Sérgio ficou mesmo. Roberto, obrigada por partilhar seu conhecimento, foi ótimo. Obrigada, Roberta. Doris, parabéns, Di, muito obrigada. Bom feriadão a todos. Bom feriadão para você também, Doris, muito obrigada. Adriana, eu que te agradeço, Di. Eu que te agradeço, Adriana, tua parceria é muito legal. Sérgio, deixa eu ver aqui. Eu quero então o Diego. Olha só, Diego Mangabeira, olha só que você apareceu também. Muito obrigada. Que bom que você veio, muito bom. Agradeço mais uma vez o carinho de vocês, a Miriam também, você que fez a diferença na nossa vida. Não, Miriam, vocês que fizeram na vida de vocês, né? Isso é lindo demais, por isso que eu amo o ser humano, eu acho tudo muito lindo, porque acontecem essas maravilhas, né? Das pessoas se conhecerem, das pessoas serem um à luz do outro, um mostrando um caminho para o outro, é assim,
A gente parece tá seguindo uns fios invisíveis, né? Então, assim, muito legal. Então, deixo mais uma vez. Se tá tudo certo, se não tem nenhuma pergunta, vocês podem lançar um ok aqui, ou um boa noite. E aí, então, eu já sei, a gente vai encerrando. Tá tudo certo? Ok. Muito bem. Então, muito boa noite. Um abraço. Luciana, ó, tem uma Luciana aí. Oi, você vai disponibilizar os vídeos da palestra? Sim, sim. Talvez amanhã, se tudo der certo, né? Então, assim que eu tiver a palestra, eu vou botar ela no Face, né? Vou botar no Facebook, vou mandar e-mail, né? Então, acho que você vai conseguir acessar, Luciana. Tá bom? Um abração. Muito boa noite a todos. Um bom feriado e sejam muito felizes. Até lá!